qual que é a opinião do Felipe Miranda da Empíricos sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo nos investimentos. Você sabe? Nesse vídeo, para eu entender um pouco mais sobre a opinião dos grandes especialistas do Brasil com relação aos movimentos da Bolsa de Valores, as grandes quedas de 2020 e perspectivas de crescimento ainda nesse ano, eu vou conversar com o Felipe Miranda, sócio e estrategista da Empíricos, uma das mais importantes casas de análise do Brasil. Vou perguntar para o Felipe, o que está acontecendo na opinião dele? O que ele acha que pode acontecer? Qual que é a visão dele sobre o crescimento do mercado de renda variável no Brasil e no mundo? Acho que vai ser um papo muito interessante e muito relevante para você investir melhor. Então fica de olho nesse vídeo. Antes de colocar o Felipe aqui, se você caiu agora, não sabe quem eu sou, não sabe quem é o Yubi que dá aqui nome ao canal, meu nome é Bernardo Pascovitch, sou fundador da empresa. O Yubi é um buscador de investimentos totalmente gratuito para você encontrar, comparar e escolher o melhor investimento em renda fixa, renda variável, fundos de investimento e muito, muito mais. Aqui no YouTube eu faço vídeos com especialistas e explico tudo sobre investimentos, e no meu Instagram pessoal, todos os dias eu faço um vídeo de resumo com o Bernardo. Tudo o que aconteceu no dia que é importante para você saber e que afeta o seu dinheiro e os seus investimentos. Me segue lá, é @Bernardo Pascovitch. E agora, vamos falar com o Felipe. Agora, como eu falei para vocês, com ele, Felipe Miranda, estrategista da Empíricos. Felipe, tudo bem? Tudo bem, e você, Bernardo? Prazer falar contigo. Eu que agradeço, obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente conversando, trazendo seu conhecimento, super privilégio em falar com você. Não, que isso, para mim é uma honra estar aqui, você é um amigo, faz um grande trabalho, é excelente no que faz, e sempre que você nos chamar, a gente vai estar aqui para prestigiar o excelente trabalho que você faz e a pessoa espetacular que você é. Super obrigado, super obrigado. Queria conversar com você um pouquinho sobre essa loucura que a gente está vivendo em 2020, e disse isso já em alguns outros momentos e quero repetir aqui, que eu gostei muito e repeti isso várias vezes, te dando os créditos. Acho que você foi uma das vozes, ou tem sido uma das vozes mais ponderadas, você e Empíricos também, é uma das vozes mais ponderadas, principalmente lá em março, fevereiro, com as grandes quedas, todo mundo falando para comprar. E acho que vocês trouxeram uma visão de, olha, vamos com calma, ninguém sabe o que pode acontecer. Se ganhar aqui, você só ganhou dinheiro. Se perder, pode ser, enfim, o fim da sua família, o fim da sua estabilidade financeira, da sua saúde mental, etc. Então, primeiro, parabéns por esse posicionamento super consciente. E aí, queria ouvir um pouquinho de você, antes de perguntar mais recentemente, agora para o futuro, mas o que está acontecendo aí em 2020 na sua visão? Faz sentido, primeira grande queda que a gente teve, agora essa forte valorização, ou não? Está tudo muito artificial, tudo muito no otimismo? Assim, a gente consegue entender, né, sentido, né? Existe uma narrativa coerente por trás das duas coisas. Eu consigo entender. Se vai continuar ou não, aí é uma outra história, né? Sim. Eu acho que a queda, ela... É preciso as pessoas entenderem um pouco do caráter absolutamente extraordinário do que a gente viveu esse ano. Nunca houve na história, não é assim, o Felipe nunca viu, o Bernardo nunca viu, eu que comecei... Não, nunca teve na história do mercado de capitais uma queda tão rápida, tão intensa. Aquela sequência que a gente viu ali de circuit breakers na Bolsa jamais existiu. E ao mesmo tempo também a recuperação da forma que foi também nunca existiu. Sim. Então... É uma crise peculiar em que, ao menos até agora, né, quanto mais irresponsável você foi durante a crise, mais dinheiro você ganhou. O que, claro, pode ser um super sinal vermelho, né? O Warren Buffett só vendeu na crise, Carl Icahn só vendeu na crise, Ray Dalio está alertando para a década perdida em ações, o Stanley Druckenmiller chegou a falar, o Druckenmiller é o cara que sucedeu o Soros à frente do Quantum Fund, né? A primeira vez que o Soros passou o bastão para alguém, que ele pôde confiar em alguém, foi o Druckenmiller. Ele viu a pior relação risco-retorno da história da Bolsa Americana. Paul Tudor Jones, outro cara, lenda viva, que só alertou para a crise. E a verdade é que esses caras todos venderam, o negócio ralizou na cabeça deles, né? E às vezes passa a sensação de que esses caras estavam errados, né? Mas isso talvez seja... isso conversa um pouco com a sua apresentação, e eu agradeço muito fortemente por ela, mas que as pessoas julgam um pouco Bolsa... as decisões que se toma em bolsa pelo resultado dela. E isso é um grande erro, na verdade, né? Se você subir num avião que tem 90% de chance e você chegar do outro lado, não quer dizer que você teve uma atitude correta. Você foi simplesmente o irresponsável, mas que deu certo. Acabou que é um cenário de probabilidades. Você apostou na menor probabilidade, algo que você não deveria ter feito,
e caiu o cenário de menor probabilidade. Então, eu gosto de falar que a pessoa, o investidor que mais lucrou nos últimos 10 anos foi aquele cara que vendeu sua casa e comprou Bitcoin. Esse cara está trilhardário. Agora, isso não quer dizer que ele tenha tomado uma decisão certa. São duas coisas bem diferentes. Legal. Então, eu acho que a gente consegue entender a queda, basicamente, porque a gente vinha de níveis de preços muito elevados, né? O que era para ser mesmo, porque era um mundo de baixo retorno, né? Então, valuations esticados, porque a renda fixa já não pagava nada no mundo inteiro. A gente vinha também da resolução do conflito importante que permeou o ano passado e que agora está também aí, que é a guerra comercial entre Estados Unidos e China. A gente tirou isso da frente no acordo fase 1 entre as partes. E no final do ano passado, entre outubro e novembro, entre setembro e novembro, a gente viu uma aceleração dos que se chama dos PMIs, da atividade manufatureira no mundo, o que trouxe aí um grande otimismo para as bolsas no final do ano passado, começo desse ano. Então foi um dezembro muito, muito forte. Para o nosso dezembro aqui da Bolsa, fundos imobiliários, foi um estouro, e parecia uma bolha local, mas na verdade a gente estava acompanhando um fenômeno internacional. De repente vem a pandemia, pega todo mundo otimista, porque deveríamos estar otimistas, o cenário era de fato de otimismo. Então era um apressamento de bolsa caro, porque de fato as condições permitiam que as coisas estivessem caras. Então a gente tinha todos os analistas americanos descartando aí uma recessão nos Estados Unidos, a eleição americana, que era o principal fator de turbulência, mas meio todo mundo achando que o Trump ganharia de novo, uma liquidez internacional muito grande, as economias que voltavam a crescer, ou ao menos não desaceleravam mais como elas estavam ameaçando desacelerar ali no começo do segundo semestre do ano passado. Então, aí de repente vem a pandemia, uma recessão trimestral que ninguém nunca imaginou, um processo de readequação dos portfólios em nível global e de desalavancagem brutal, todo mundo corre em direção a ativos seguros e se desfaz das suas posições de risco. No meio da pandemia, a verdade é que absolutamente ninguém sabe o que vai acontecer, como talvez a gente ainda não saiba, né? E aí, se você explica aquela queda brutal como foi, de fato, não parece irrazoável o que caiu diante do buraco que se abriu em determinado momento, que só não se transformou numa crise financeira brutal porque o Fed interveio numa segunda-feira famosa, em que ele salvou a Citadel e salvou uma outra grande gestora, chegou até a especulação de que era Bridgewater, a maior gestora do mundo e tal. Então o Fed vem, salva todo mundo, e a gente aí, a partir de uma injeção brutal de liquidez, começa a ver uma recuperação das bolsas e sai do cenário esse temor de que essa crise econômica se transformasse também numa grande crise financeira, crise de crédito, com uma quebradeira generalizada, dado que os bancos centrais vieram e falaram, olha, não vai quebrar ninguém e a gente vai salvar infinito se for necessário. Que foi desculpa te interromper, que é uma mudança de paradigma com relação a 2008, né? Quando deixaram quebrar e esperaram muito até atuar. Exatamente. São duas, acho que três aqui, elementos cruciais da diferenciação em relação a 2008. Primeiro, foi a demora na reação a 2008, né? Eles demoraram a reagir e precisaram de um cadáver ali, o Lehman, muita gente diz que era o cadáver que o Henry Paulson precisava para convencer o Congresso a liberar, a ampliar a possibilidade de atuação do Fed e conseguir uma ajuda fiscal também. A partir desse cadáver que veio o grande pacote de socorro, mas teve um grande cadáver que abalou toda a indústria financeira americana, era o quinto maior banco nos Estados Unidos, o que desencadeou uma enorme crise bancária, também crise financeira. O segundo grande elemento de diferença em relação a 2008 é o tamanho do socorro. Nunca se viu nada desse tamanho. E o terceiro, em termos de amplitude, de broadness, né, e também de profundidade. Então, é muito dinheiro em muita coisa. E o terceiro elemento, sem dúvida alguma, quando o Fed vem e fala de unlimited resources, né, recursos ilimitados, isso é diferente também de 2008, quando ele vem e fala assim, esse pacote é de tanto, esse outro pacote é de tanto. Quando ele te fala assim, olha, eu vou até o infinito, basicamente você não consegue apostar contra. O mercado não adianta, não dá para vender o mercado, porque o Fed vai comprar tudo, no limite ele começa a comprar ações, se precisar. Então, se não dá para vender, é para comprar.
Basicamente, esse é o. Você sabe que o Fed, a metáfora que o Rogério Xavier, brilhante da SPX, usou comigo, se você sabe que o Fed vai comprar todas as bananas do mundo, daqui a pouco você compra na frente e vende para ele mais caro e ganha dinheiro nisso. Então, é basicamente esse o jogo. E mais recentemente, tirando um pouquinho essa semana, que foi um pouco mais, eu já chego nessa semana especificamente, começa a se consolidar também um pouco mais daquela ideia da recuperação em V. A gente teve um relatório de emprego nos Estados Unidos que foi o maior erro de projeções contra o realizado da história da economia, né? Quando se esperava uma grande destruição de novos postos de trabalho, houve uma geração brutal de postos de trabalho nos Estados Unidos, e isso trouxe essa expectativa de recuperação em V. Depois, vendas ao varejo nos Estados Unidos também super fortes. A semana dos últimos dias para cá, aqueles PMIs também vindo acima do esperado, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos. Então, parece que já estamos saindo, então as bolsas começaram a andar com um pouco mais de vigor e o dinheiro fluir de novo do que estava muito alocado no dólar e ali em ativos muito seguros, volta a fluir para ativos de risco, volta a fluir para as periferias e para os mercados emergentes em geral. Então você vê essa recuperação absolutamente brutal das economias e também o próprio fator epidemiológico, que em algum momento a gente viu as curvas no mundo arrefecendo, todas as notícias de vacina também avançando, né? Que não sei, embora não seja iminente, mas traz uma expectativa de que em algum momento a gente vai ter a vacina. Então, aquela ideia de que a gente vai ficar 3 anos nessa loucura e tal, saiu do cenário. Então, esses 3 fatores, a liquidez, a expectativa da recuperação em V e o avanço epidemiológico também trouxe essa grande recuperação. Essa semana, de novo, hoje é um grande dia que mostra, talvez a coisa não seja tão por aí, a gente não vai ser uma recuperação tão em V. Olha o Texas como tá, olha a situação dos hospitais em Houston, olha como é que tá a Califórnia, olha como é que tá o Arizona, Tóquio tendo problema, Alemanha tendo problema, o Brasil que não né, você não sabe qual onda que a gente tá, a primeira, a segunda, ou né, a gente não testa nada, ficando aqui pra gente uma grande dificuldade fiscal depois de toda essa história. Então a gente volta a conviver um ambiente de grande incerteza. Então, eu acho que o grande recado, Bernardo, é o que você trouxe no começo, sabe? É um ambiente de enorme incerteza, um ambiente em que a gente sabe muito pouco, que pode dar certo e pode dar muito errado também. Como é que vai ser? A verdade é que ninguém sabe. A grande questão é que é diferente se você é avesso a risco, como a teoria econômica gosta de tratar os agentes econômicos, né? A gente gosta de retorno e não gosta de risco. Se você tem um cenário que você ganha 50 ou você perde 50, a ideia é que você não joga esse jogo, porque você é avesso a risco. Se você tem 100 e você ganha 50, é diferente de você tem 100 e você perde 50. É o erro tipo 1 na ciência contra o erro tipo 2. Você pegar para si como algo assumir que algo é verdadeiro e algo ser falso, ou seja, você compra uma ação e ela cai, é muito diferente de você tomar como falso algo que é verdadeiro. Ou seja, você não comprar uma ação e ela subir. Todos os dias a gente está cometendo o erro tipo 2. Todos os dias no mundo tem uma ação subindo. A gente só não está vendo. Isso não está afetando a nossa vida em nada. Deixar de ganhar não é a mesma coisa do que perder. Então, eu acho que esse é a grande lição, talvez, que a gente pudesse explorar. Que a dificuldade, diante da enormidade de riscos que se colocam, e diante de que não é só os preços que caíram, mas os fundamentos que pioraram, faz todo sentido a gente adotar uma postura mais cautelosa. O que não significa não correr risco nenhum, mas correr os riscos certos, diversificado, com posições pequenas e estar bastante alerta. Legal. Não, baita aula, baita panorama aí, enfim, de tudo que aconteceu até agora. E olhando um pouquinho para frente, eu vejo, assim, minha opinião, infinitamente menos conhecimento do que você. Você tem 7 assinantes, né? Eu não tenho nenhum assinante. Pô, legal, assim, mas tem uma possibilidade de recuperação em V, tem uma possibilidade de recuperação, mas, ao mesmo tempo, tá aí, FMI ontem ou anteontem falando que o Brasil vai cair 9,1%. A maior queda da história foi de 4,5%. Seria a pior queda desde 1900, começo da série histórica do PIB. Estados Unidos, Europa, enfim.
assim, isso não se refletiu, se as ações se recuperaram tanto, e você tem Nasdaq aí já batendo máxima histórica, atrás de máxima histórica, o que aconteceu? As ações estão muito otimistas, em algum momento vai ter alguma correção, ou esse mercado de Wall Street realmente é muito descolado do Main Street, né? Ou tem, enfim, tem gente falando em bolha. Qual que é um pouco da sua visão para o futuro? Porque eu li uma matéria da The Economist que falava o seguinte, falava, olha, o pior em termos de crise econômica pode vir depois das quarentenas, não durante a quarentena como muitos achavam. Por quê? Porque durante a quarentena tem muita injeção de recurso público, tem Banco Central, tem governo colocando dinheiro. Só que isso em algum momento vai acabar. Então, quando isso acabar, é aí sim que a gente vai ter aumento de falências, é aí sim que a gente vai ter pior ainda maior da atividade econômica, etc. Então, eu ainda acho que tem um otimismo muito grande que não, enfim, as ações caíram muito 2 meses, só que a crise ou a queda do PIB é o ano inteiro e as ações já estão se recuperando. Qual que é a sua visão? Eu acho assim, a Nasdaq, você citou a Nasdaq, né? Ali há um componente muito... É muito específico, né? Muito específico, e acho que a Nasdaq em si é uma dinâmica um pouco ruim e muito concentrada em empresas muito gigantescas, muito capitalizadas, que talvez até saiam melhor, não sei se melhor ou igual, mas que vão transitar bem pela crise, né? Eu não acho que a Amazon é a pior dessa crise, talvez até tenha oportunidade de comprar outras empresas, consolidar o mercado, pode comprar empresas no Brasil e acelerar o seu crescimento aqui, na Índia, no México, só como hipóteses, não estou dizendo que necessariamente vai acontecer. O Alphabet do Google, as pessoas vão ficar mais na internet, portanto vai poder fazer mais AdWords, ver mais YouTube, vai ganhar mais dinheiro. A Apple a mesma coisa, e assim. Então, como mas isso, então, acho que a Nasdaq a gente consegue explicar por aí. Mas isso é só parte da história. Uma outra parte da história, e eu concordo com você, que hoje, e seria muito difícil concordar, porque a sua consideração foi muito bem feita, mas que há um descolamento total entre Wall Street e Main Street. E isso, historicamente, nunca deu bom. A gente pode ficar bem alerta, porque, assim, essas coisas vão convergir. Dado que elas vão convergir, só pode 2 coisas acontecerem. Ou as bolsas vão corrigir, ou a economia vai se recuperar em V. O que vai ser dessa história... Hoje, é impossível saber. Pode ser as 2 coisas. As 2 coisas podem acontecer. Se essa segunda onda não for tão forte assim, se a gente conseguir transitar, talvez, assim, tem tanta liquidez, a gente fica com a bolsa cara um tempo, mas os lucros vão se recuperando. Agora, me parece improvável que a gente vá ter um grande rally de bolsa a partir de agora. Então, eu acho que, assim, não faz muito sentido. É um mundo de... os valuations das bolsas, né, a relação preço sobre lucro, que seria assim, o indicador mais básico de valuation, está aí nos patamares semelhantes só a bolha.com nos Estados Unidos. Então, de fato, é um fator de alerta. Mas, de novo, se os lucros também se acelerarem muito, esse preço sobre lucro que está muito alto hoje, se o denominador sobe muito, essa fração cai muito rapidamente. Então, é uma necessidade da gente gerir a crise dia a dia. Então, sempre... existe uma bolsa muito cara e a gente precisa ficar alerta se é cara, porque de fato merece ser cara, por essas 2 razões, porque tem muito dinheiro no mundo, o juro é 0 ou negativo, então só nos resta comprar bolsa, não tem muito jeito. Uma coisa, a bolsa brasileira aqui, ela tem que ser mais cara do que ela era historicamente, porque a Selic era 15 e hoje era 2. Então, vai ter, agora as pessoas físicas também tinha uma demanda que nunca comprou bolsa e agora vai comprar bolsa. E dado que a gente tem basicamente a mesma oferta, não tem muita empresa fazendo IPO, então se chega uma demanda nova para uma dada oferta, natural que a gente vai conviver com preços mais altos. Mas não tem muito jeito. Se a economia não voltar, se a gente for... Acho que nesse ano, assim, nos próximos trimestres, está meio dado que vai ser ruim. Ninguém está esperando muito diferente disso. O problema é ali se a gente começar a ver essas dificuldades de abertura, tem que, assim, é um negócio de monitorando dia a dia. Então você... uma notícia por dia, né? Não é que é um... Assim, os leões por dia, a gente está matando uns 3 ou 4 agora, sabe? Fora as santas que a gente tem que desviar. Fora as santas que a gente tem que desviar, a gente está matando os leões aí. Então é uma grande dificuldade. E agora voltou a ser muito relevante a capacidade da gente reabrir as economias. Então é ficar monitorando quantos casos, voltou essa história chata, uma tragédia humanitária acima de tudo, né? Que todos nós sentimos muito e não podemos... são pessoas morrendo, né? A gente às vezes se esquece disso, mas assim, essa é a coisa mais importante no fim do dia.
e isso voltou para a conta. Então, resumidamente, o que eu acho só é que as pessoas, às vezes, elas não estão se dando conta dos riscos que elas estão correndo. Essa é, acho que pode ser que dê certo, mas assim, pode ser que dê muito errado também. Então a gente tem que, mais do que nunca, virou a necessidade de primeiro, ter paciência, saber que amanhã a bolsa pode cair, que tem que diversificar o portfólio, inclusive lá fora. Hoje tem mecanismos fáceis de você comprar coisa lá fora, você vai ter dólar, você vai ter ouro, coisas que vão se beneficiar se essa coisa der errado. Você pode ter bolsa? Você pode ter bolsa, mas você não vai comprar empresa aérea agora, você não vai comprar empresa de turismo agora, você não vai comprar aquela empresa que estava numa recuperação complicada, fazendo um turnaround, né, mudando muito, vai precisar de mais capital, agora a coisa ficou mais pesada, então você vai privilegiar empresas que têm uma posição de caixa sólida, que tem marca reconhecida, que está no mercado há muito tempo, que vai atravessar a crise. Então, eu acho assim, dá para participar do jogo de bolsa, mas com responsabilidade, com posições pequenas, empresas sólidas e protegido sempre com dólar e ouro ao mesmo tempo. Legal, interessante. E entre, bom, vamos lá, crise política, eleições americanas, choque de petróleo, ajuste fiscal, segunda onda do coronavírus, o que tira o seu sono hoje à noite? Não sei se a Gabi tira seu sono à noite também. Não, a Gabi costuma ser um motivo de alegria. Agora ela está com 9 meses de gravidez, está um pouco difícil dormir aqui em casa. Eu sou sempre péssimo para dormir também. Parabéns. Mas obrigado. Eu acho assim, todas as coisas tiram meu sono. Eu durmo muito mal, desde sempre. Mas a pior delas hoje, eu acho que é a segunda onda do coronavírus. Acho que essa seria terrível, porque a gente abortaria esse processo de recuperação e o V viraria W, e aí seria um terror. E aí não adianta, porque você vai ter a dificuldade de você... E talvez as pessoas não aguentem. Esse é o... Não dá. E assim, os restaurantes não aguentam mais, os bares não aguentam mais, as empresas aéreas não aguentam mais. E aí o governo vai salvar, mas vai salvar até quando? Chega um limite, não dá mais. É um negócio assim... Eu também entendo a pressão pela reabertura. Só que não adianta também você reabrir e as pessoas estarem morrendo, porque você pode até não adotar a quarentena e o lockdown de um ponto de vista formal. Mas minha mãe não vai sair de casa, entendeu? Não é... Os restaurantes vão abrir e vão estar fechados. Talvez vão abrir e vão estar vazios. É melhor fechado do que aberto, que tem menos custo, às vezes, entendeu? Então, o processo de abertura, se ficar nessas idas e vindas, aí pode ser realmente destruidor. A crise política, ela me preocupa, sem dúvida alguma, principalmente porque hoje... e eu não quero entrar muito em questões partidárias, ideológicas, porque isso é sempre ruim. Mas uma coisa eu queria falar, porque assim, independente de você gostar ou não do presidente, hoje, objetivamente, a gente não sabe como sai dessa história. Sim. A gente pode até acreditar que vai resolver o problema da dívida. E isso é uma questão de decisão de foro íntimo. Se você vai acreditar que o Paulo Guedes vai resolver, e que eles vão se acertar com o Congresso de algum modo, e a popularidade do presidente, que é um governo popular, ele vai conseguir tocar as reformas. Você pode acreditar nisso. Mas só que hoje, isso é um ato de fé. Não é um ato de ciência nem de análise. A gente não sabe quais empresas vão ser privatizadas, a gente não sabe como vai ser a reforma administrativa, a gente não sabe se vai ter reforma tributária, a gente não sabe nada. Hoje a gente não conhece o plano. Então você pode achar que vai ter um plano, mas é pura fé. Então, na base da fé, é difícil para um analista. Foi muito complicado, né? E a crise política, assim, agora, nos últimos dias, eu acho que deu uma melhorada. Acho que temos que reconhecer que o presidente adotou uma postura menos belicosa e mais conciliadora e agregadora, principalmente perante o STF, que eu acho muito bem-vinda. Ontem teve essa live dele com o Paulo Guedes, os dois mostrando uma sintonia muito boa, o que eu também acho muito positivo, mas é sempre um stick puxa que a gente tem que ficar ligado. Então eu acho sim que é um fator de risco, embora nos últimos dias ele tenha diminuído, me preocupa para frente a trajetória fiscal. Eleição americana poderia gerar volatilidade, porque aumentou a probabilidade do Biden, mas não acho que seria destruidor.
seria alguma correção de bolsa de curto prazo, mas ele é um moderado, ele não temos os riscos que tínhamos com Elizabeth Warren ou Bernie Sanders. Talvez a gente tenha dois elementos, o abandono da reforma tributária que foi feita pelo Trump e foi muito boa para as margens corporativas. Então você teria talvez algum aumento de impostos aí, principalmente para grandes corporações, o que reduziria as margens de lucro, isso afetaria a Bolsa Americana, e talvez você tivesse também um aperto na regulamentação antitrust americana. Então esses grandes conglomerados e talvez alguma regulação sobre as grandes techs também poderia pesar, o que seria muito ruim para a Bolsa, porque o peso de Microsoft, Facebook, Amazon, Netflix, Google ficou muito grande no índice. Então, qualquer regulação em cima desses players seria muito, muito relevante. Você me tinha uma outra... Não, era mais para ouvir os seus principais. Eu só falei alguns aleatórios. Europa, a crise do petróleo, enfim, era mais aleatório para entender o que mais te preocupava. O petróleo deixou também de ser a super preocupação. Ele me preocupa no sentido de que eu acho ele caro frente às condições objetivas de demanda. Então, eu acho que seria mais razoável a gente hoje estar num patamar entre 30 e 35 dólares do que mais perto de 40 dólares. Que é o que está hoje. Então, a posição que a gente tinha em Petrobras, a gente se desfez dela. Por isso, basicamente por essa questão. Entendi. Legal. Felipe, super obrigado pela aula, obrigado por compartilhar o seu tempo. Parabéns mais uma vez pela ponderação, pelo trabalho cuidadoso Acho que é um momento histórico, né? Difícil viver um outro, nunca dá para saber, mas esses momentos tão agressivos é histórico, talvez desde 1929 a gente não tenha tido algo tão agressivo e tão preocupante. Parabéns então e obrigado aí pelo seu tempo e que a gente converse mais outras vezes. Quando você quiser, é sempre um prazer conversar com você. Você é incrível, faz um trabalho espetacular. Eu que tenho que te dar os parabéns e muito obrigado pelas palavras imerecidas, mas muito gentis. Muito obrigado. Super obrigado, abraço. Valeu, abração. E aí, o que você achou dessa conversa com o Felipe Miranda? Comenta aqui embaixo para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda, deixa seu like e compartilhe o vídeo com outras pessoas. Um abraço, obrigado e até a próxima. Tchau! Tá aparecendo aqui ao lado um vídeo que eu gravei com o Renato Mimica, especialista em investimentos da Exame Research. Falamos também sobre essa crise que está acontecendo, perspectivas e muito mais. Clica aí para assistir agora.